Olá, pessoal. Meu nome é Tamires, eu sou líder de comunicação e ESG do Biro Veritas e é uma felicidade ter todo mundo aqui de volta para nossa segunda temporada do BVcast. Hoje não podia ser diferente, a gente vai começar com um tema muito especial, que envolve não só os nossos serviços, mas também o nosso dia a dia, a nossa maneira de ser e também muito sobre a nossa história. Aqui comigo hoje a gente tem a Gisele. A Gisele é nossa diretora de Legal e Compliance do Biro Veritas. E hoje com ela a gente vai falar um pouquinho sobre ética, compliance e governança corporativa. Muito obrigada, Gisele, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Tamires. Oi, pessoal. Obrigada. É um prazer muito grande estar por aqui para a gente falar desse tema tão importante, não só para o BV, né? Eu acho que para o mercado como um todo. Então, agradeço. Muito bom. Gisele, para a gente já começar falando sobre o tema, é importante a gente explicar para as pessoas, né? O que é governança corporativa e o que é o compliance dentro de uma empresa? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, né? O compliance acabou ficando com essa moda, né? Veio uma moda com esse nome que, na verdade, ele tem vários sinônimos que são utilizados aqui no nosso mercado. Então, a gente tem programas de conformidade, a gente tem governança corporativa, que está muito em pauta por conta das questões de ESG, mas compliance, governança, conformidade, nada mais é do que um conjunto de regras, né? E isso não só no ramo da ética, mas também de controles financeiros e etc., condutas entre as pessoas, os colaboradores, para regrar a vida, em especial no ambiente de trabalho. Né? E aqui, obviamente, no Biro Veritas, o que eu fico mais orgulhosa de poder trazer é que a ética e a conformidade, o compliance, ele não é só um conjunto de regras, ele é um dos nossos absolutos. Né? Nós temos 3 grandes absolutos, um deles a ética, controle financeiro e segurança, e a ética acaba pautando todas essas regras, condutas, conformidade com as legislações que a gente tem, tanto no nosso país quanto fora. Uhum. E por que a gente teria que dizer assim, porque é alguma praxe, né, para todas as empresas. É importante que todas as empresas tenham, independente do mercado em que elas atuam. Mas se a gente tivesse que explicar de uma forma super resumida, por que é importante ter isso dentro das empresas? Bom, vamos lá. Eu vou começar até com um exemplo que eu acho que fica mais fácil para quem está nos ouvindo aqui. Basicamente, quando eu estou falando de importância do compliance, importância da governança, hoje a gente tem aí uma gama de notícias nas mídias sociais sobre empresas que estão envolvidas em escândalos de corrupção, pagamento de propina, trabalhadores que estão em trabalho, em serviços, né, análogos à escravidão, e tudo isso a gente vê o impacto que esse tipo de imagem, esse tipo de notícia traz para essas empresas, né? Levando, inclusive, a algumas à falência, né? Desaparecimento do mercado. E aí, respondendo a sua pergunta, por que é tão importante? Porque o oposto disso, né, demonstra uma saúde financeira, uma saúde da empresa muito ruim. Né? Então, a partir do momento que a gente tem uma empresa que preza pelo compliance, uma empresa que tem ética nas suas condutas, né, na sua atividade diária, ela garante não só agregar valor ao seu negócio, mas também princípios e segurança para os seus clientes, para os seus fornecedores e, em especial, para os seus colaboradores, que são, né, o nosso ativo principal para que a gente possa executar os nossos serviços de forma segura, de forma consciente e transparente. Não, muito bom. E aí, assim, a gente escuta muitas pessoas, você deu alguns exemplos também, a gente escuta muitas pessoas falando de compliance, de governança corporativa, de ética, às vezes com uma coisa muito distante. Só que no final do dia, isso também faz parte do dia a dia das pessoas, né? Tem que fazer parte da cultura. Você consegue dar alguns exemplos pra gente de como isso está inserido no dia a dia das pessoas e como isso é importante para cada um dos colaboradores também? Bom, eu acho que assim, né? A ética ela começa no indivíduo, né? Então, assim, e às vezes a gente escuta muito o jargão de que, nossa, não, mas o que é ético para mim pode não ser para você, né? E a verdade é que isso não se aplica tanto, em especial quando a gente está num ambiente corporativo, né? Existem princípios, existem diretrizes, existem regras, né, de conduta, de convivência, que elas precisam fazer parte daquilo do que nós somos, né? Então, honestidade, transparência, empatia, cordialidade, né? Esse tipo de valor, ele é inerente ao ser humano, né? Afinal de contas, o compliance ele não existe se os seres humanos não tiverem condutas aptas a ter esse regramento.
De qualquer forma, quando a gente transporta isso para dentro do ambiente corporativo, né, cada vez mais, principalmente em empresas de grande porte, onde a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, de pessoas, de educação, né? Então, assim, cada vez mais as empresas se veem desafiadas para conseguir comportar e implantar um programa de compliance com o qual abarque toda essa diversidade de cultura de cada uma dessas pessoas. Né? Então, assim, a partir do momento que, por exemplo, nós aqui no Bureau Veritas, só no Brasil, temos aproximadamente 6.500 funcionários espalhados no Brasil inteiro, né? De todos os cargos, de todos os tipos de serviço, e isso, obviamente, né, é um desafio para a gente, enquanto empresa, para poder abarcar tudo isso. Mas o que eu costumo dizer é que o programa de compliance, o Compliance Officer, ele precisa partir do pressuposto básico, né? Que é a gente ter educação, a gente ter transparência naquilo que a gente está tendo, a empresa ter regras muito bem definidas e passar isso para os seus colaboradores, para que você possa permear essa cultura, né, dentro da empresa de ética, né, de transparência, de segurança para todas as pessoas. E, Gisele, quando a gente, ainda pensando assim, dentro do mundo corporativo, quando a gente tá falando de empresas, independente do ramo, na sua opinião, você acha que ética é uma questão de opinião, às vezes uma questão de escolha? Ou não? Tem que ser alguma coisa padronizada para todos devem ter? Como você acha isso? É engraçado essa pergunta, Tamiris, porque geralmente o advogado ele responde com aquela máxima, né? Depende. E aqui não, né? Eu entendo que ética não é uma questão de escolha, né? Principalmente quando eu estou falando no ambiente corporativo. Né? A conduta que eu realizo, que a minha alta gestão realiza, que a pessoa de base realiza, que a minha gerência realiza, ela influencia em cada tomada de decisão e também, né, no dia a dia da empresa. Né? Então, às vezes, a aceitação de um presente de um fornecedor para colocá-lo na lista, por exemplo, né, de um bid que tenha na empresa, ou então a forma de tratar com um colega de trabalho expondo essa pessoa a uma situação vexatória, tudo isso contribui para dizer muito quem é a empresa, né? E hoje, cada vez mais, até com o advento aí do ESG, né? A governança, que é só o G dessa sigla, ela vem aí com o viés de pegar o gancho do compliance para ser não só, né, mais uma letra dentro da sigla, mas sim para abarcar tudo isso, fiscalizar toda essa questão de práticas sociais, ambientais, né? E éticas, obviamente, agregando valor à empresa, né? E não para aquele momento, né? Mas isso para deixar empresas saudáveis por muitos anos. Tanto que hoje, né, a gente tem aí empresas entrando no mercado aberto de ações e que precisam dos certificados de ESG para garantir que não só esses programas estão implementados, mas que essa cultura está permeada entre as pessoas que trabalham naquela empresa. E você sabe que hoje, você falou bastante de ESG, né? E você sabe que hoje existem especialistas que falam que não existe o E e o S sem o G. Sim. Isso é uma coisa muito real, assim, porque geralmente quando as pessoas estão falando, vamos implementar ESG em uma empresa, toda aquela parte de falar sobre um social ou sobre toda a questão ambiental, tem muito mais um apelo, né? Mas as pessoas acabam esquecendo do G, do quanto o G é importante, do quanto as outras partes de ESG não existem sem o G, né? Senão fica um ESG vazio, às vezes sem transparência, que é algo também super importante quando a gente está falando no mundo corporativo. Exatamente. E aí a gente tem o nosso tema aqui de ética, assim como todo mundo pode ver aqui no quadro, de ética tá no DNA do Bureau Veritas. E eu queria entender um pouquinho da sua opinião, por que ética tá no DNA do BV, por que isso faz sentido dentro da nossa cultura e também por que isso está inserido dentro dos nossos serviços, por que isso é tão importante? Eu acho que não existe um fator específico para eu te responder, mas acho que vários, né? Primeiro de tudo, como eu te expliquei, o Bureau Veritas é uma empresa que ela tem 200 anos no mercado, né? E ética, ela já está enraizada desde o dia 1 que o Bureau Veritas começou seus primeiros serviços ali de inspeção de navios na Europa, né? E por que isso? A partir do momento que você foi contratado para fazer um serviço,
né, para demonstrar a transparência, né, daquele equipamento, por exemplo, ou então daquela embarcação, você já está demonstrando que você minimamente precisa ter enraizado ética e transparência para trazer seguridade para o seu cliente, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que o DNI, apesar de ética ser já um valor nosso, né, um valor do Bureau Veritas, ele está ali desde o dia 1 que o Bureau Veritas começou seu serviço lá atrás. E hoje não podia ser diferente, né? Como eu te disse, a gente tem só no Brasil, quase 6.500 colaboradores, no mundo inteiro, quase 70 mil, né? E sem a ética enraizada no relacionamento de todas essas pessoas, seria impossível a gente trazer para o mercado, né, uma empresa que faz que presta serviços, né, de testes, inspeções e certificações, ou seja, tudo de conferência, tudo de verificar qualidade, sem ter a ética no DNA de tudo isso. Eu costumo receber muitos questionamentos, né, nos canais, às vezes, de consulta, de compliance, se ética é só para corrupção. Não, não é. Né? A hora que a gente está olhando e avaliando todos os valores dentro do programa de compliance, ética está ali na questão financeira, quando você está manipulando, né, resultados e etc. Ética está ali quando você está cuidando de relações interpessoais, relações com os clientes, formas, né, de trato. Então, assim, a ética acaba permeando tudo isso. Por isso que eu costumo falar que é um dos principais absolutos do Bureau Veritas hoje. E você entrou numa área muito legal de explicar para as pessoas que ética não tem só a ver com corrupção, que não tem só a ver com políticas e etc. E você, como compliance officer hoje do BV, se você tivesse que explicar para as pessoas de uma forma super resumida, gente, a função da área de compliance é essa, e algumas aplicações práticas que você pode ter no dia que às vezes você não sabe, isso também passa por compliance. Vamos lá. É difícil, porque é uma área extremamente abrangente, né? Mas vamos lá. Eu acho que se eu tivesse que definir numa única frase, eu colocaria que ética e o nosso programa de compliance hoje, né, dentro do Bureau Veritas, ele é responsável por manter o equilíbrio e a segurança de todas as relações, sejam elas internas ou externas, né, para garantir segurança tanto para os meus colaboradores quanto para os meus clientes, né? E eu falo isso exatamente porque hoje, né, dando alguns exemplos, hoje nós cuidamos tanto da parte de, né, canais de denúncia que nós já temos implementados, né, questão de avaliação de presentes e doações. Então, quando um presente ou uma doação ela é possível ou não, quando ela pode chegar a atingir essa segurança de que realmente é algo transparente ou busca uma vantagem indevida. Então, hoje a gente olha todos esses caminhos, né? A gente suporta auditorias financeiras internas exatamente para ter lastro das operações nas quais a gente trabalha. Então, assim, o compliance hoje acaba passando por todas as áreas da empresa. Eu acho que esse que é o mágico dessa área. Isso é super legal. E aí, pensando também agora nessas novas eras que a gente está entrando. A gente já fazem alguns anos, mas a gente continua a adentrar aí num mercado e num mundo que cada vez mais tem mais informações o tempo inteiro. Então, as pessoas são repletas e quase bombardeadas de 1 milhão de informações o tempo inteiro, em que os relacionamentos também estão cada dia mais complexos, porque você tem... A gente, por exemplo, tem colegas de trabalho que a gente nunca conheceu pessoalmente. Sim, exato. Que eles estão 100% online. Então, as relações também estão cada vez mais complexas e, enfim, junto com as informações, quais são alguns cuidados e pontos que a gente tem que ter aí, pensando na área de compliance e de ética também? Por que é tão importante para a gente continuar regulando essas relações e protegendo essas relações igual você estava comentando? Bom, primeiro de tudo, eu entendo que no final do dia, até para que eu mantenha, né, o propósito do Bureau Veritas, né, em trazer segurança para os seus clientes, em criar um mundo de confiança para a sociedade, porque no final do dia, né, nós prestamos serviços para as empresas poderem prestar serviços ou fornecer bem para a sociedade. Então, eu acho que isso já é um ponto extremamente importante de alerta para o Bureau Veritas. Por quê? Né? Porque a gente sempre tem que estar se inovando. Então, assim, a gente viu aí o acontecimento da pandemia que obrigou a gente a criar novos canais e novas formas de atingir a nossa população interna ali, né? No sentido de você, sim, num onboarding você precisa fazer o nosso treinamento de código de ética, você vai ter acesso ao time do jurídico para saber onde você acessa as políticas, quais são os canais de denúncia que você pode utilizar. E quando eu falo aqui, eu costumo
brincar bastante nos treinamentos que eu faço internamente, que canal de denúncia tem esse nome um pouco pesado, mas a verdade é que não é só denúncia, é um canal de consultas também, né, no qual todos os nossos colaboradores, fornecedores têm acesso ao departamento de compliance exatamente para, às vezes, tirar dúvidas, né? O compliance, por permear todas essas áreas, nem sempre é uma política, uma ciência tão exata, né? Então, eu acho que esse ponto também é importante. E eu tenho visto a necessidade da gente criar muito mais treinamentos, né? Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave para a gente sempre evoluir, né? Então, a partir do momento que eu tenho colaboradores, equipes engajadas, né, nesse tipo de valor, de absoluto que a gente tem na empresa, a gente começa a crescer junto. E para mim, um dos pontos mais importantes hoje, dentro do Bureau Veritas em especial, é o fato de que qualquer programa de compliance, um dos pilares de um programa de compliance em qualquer empresa é o envolvimento e o engajamento da alta gestão. E hoje isso dentro do Bureau Veritas é uma máxima, né? Então, quando eu assumi a área de compliance para ser compliance officer, foi extremamente gratificante saber que todos os meus pares estavam ali de braço dado, e engajados, e permanecem, né? É algo que a gente vê hoje e continua engajando quando a gente tem treinamento, quando a gente tem as campanhas, tanto nacionais quanto globais, para que os nossos cheguem aos nossos colaboradores, né? Ali na ponta, como você disse, às vezes tem gente que a gente nem conhece, né? Mas que chegue esse conhecimento e essa forma como o Bureau Veritas trata. E você tocou num outro ponto que é super importante, que é ter a liderança engajada. Acho que essa é sem dúvida, aí um ponto-chave que a gente precisa ter para as coisas saírem um pouco do papel e realmente terem aplicações práticas no dia a dia. E se você pudesse dar alguns conselhos para uma empresa que está se estruturando, que quer sair ali do comodismo, que quer deixar a ética um pouco mais palpável para o dia a dia, e que ela saia um pouco só do escrito do código de ética e consiga ser aplicada aí para o dia a dia das pessoas. Quais seriam algumas dicas que você começaria dando para essas empresas? Eu acho que, primeiro de tudo, de novo, a alta gestão. Seja numa empresa pequena, numa empresa de médio porte ou grande, o papel do compliance officer é sempre comover, né? É sempre sensibilizar a alta gestão. Porque uma vez que eu tenho isso cascateado, né, da diretoria, de uma gerência, isso flui mais facilmente nas outras pessoas, né? E isso independe do tamanho da empresa. Então, assim, primeiro de tudo, levar exemplos vivos, né? Às vezes a gente leva o código ali e aí todo mundo pensa que o código é só para o compliance officer ou para quem trabalha no departamento de compliance, e não é, né? Então, se você está implementando algo nesse sentido, sempre faça com uma linguagem simples, né? Linguagem acessível. A gente tem que lembrar que nem todo mundo é advogado ou nem todo mundo é compliance officer. Então, é uma coisa que eu prezo muito, né? A gente ter a linguagem próxima de quem precisa saber isso. Uma vez feito isso, eu acho que o importante é que você comece a utilizar essa parceria com a sua alta gestão, com a sua diretoria, para disseminar. Crie patrocinadores, né, para levar esse valor às pessoas, né? Faça treinamentos serem interativos, né, onde as pessoas possam se identificar com aquilo que está sendo falado. Porque às vezes a gente fica muito no mundo da ideia, olha, né, não pode pagar propina e etc. E às vezes a propina ela acontece em pequenas coisas, né, pequenos detalhes. Às vezes é um presente, né, que um fornecedor vai dar e que você não vai dar muita importância. Ah, é só um presente de Natal, né? E não é, né? Aquele fornecedor tem uma intenção por trás daquilo. Então, assim, eu acho que os passos são esses, né? Engajar a alta gestão, trazer linguagem simples, porque a gente sabe que comunicação é uma das maiores ferramentas que a gente tem no ser humano, né? Então, tá ali, tá engajado já. E trazer ferramentas acessíveis, de tato simples, para que as pessoas entendam que aquilo de fato é importante. E uma das movimentações que estão acontecendo agora no mercado também, tem diversas empresas que estão criando comitês com os colaboradores. Então, enfim, até ter embaixadores, como você estava comentando. Qual que é a importância disso e também qual que é o suporte que a empresa precisa dar para esses comitês? Primeiro de tudo, né? Aqui no Bureau Veritas eu até tenho alguns bons exemplos, porque a gente tem um comitê de ética, a gente tem um comitê de ESG. Então, assim, são oportunidades que a gente tem de deixar o assunto fluir na mão de outras pessoas, obviamente, né? Para que isso possa trazer novas ideias, né? Como eu disse, o programa de compliance ele é um programa vivo, né? Eu tenho sempre que engajar as pessoas
a trazerem novas ideias para atingir o que eu preciso. Os comitês, eles têm um papel fundamental nisso, né? Porque daí eu não concentro isso só na mão de alta gestão, principalmente quando eu estou falando em empresas talvez de médio porte, que às vezes tem 1 ou 2 diretores e a informação não é disseminada, né? Então, assim, hoje, o quanto mais a gente consegue envolver outras lideranças, né? Outras áreas para poder tratar do mesmo tema, isso é essencial para que você tenha algo equilibrado e transparente, que é um dos princípios, né, da ética. E aí, vamos mudar um pouco agora o rumo da nossa conversa. Claro. Vamos para uma parte bem subjetiva também. Eu acho que de uma parte mais palpável para a gente conseguir dar aí para todos os nossos ouvintes que estão assistindo a gente também. Conselhos práticos, assim. E ensinamentos muito práticos. Daquele fácil para você sair daqui e você contar para sua mãe. Já, mãe, é isso e isso, de uma forma super resumida. Para você, o que é ética? De uma forma super simples e resumida. Vamos lá. Perguntas difíceis essas, mas assim, se eu tivesse que falar para qualquer pessoa saindo daqui, né, virando a esquina aqui, para mim ética é você agir com transparência, né, e humildade dentro daquilo que você atua, seja no trabalho, nas suas relações pessoais. E você acha que isso é uma coisa que a gente consegue desenvolver nas pessoas? É algo imutável? Nasceu Eu e acredito pronto? que sim, né? Eu acho que, ao contrário da outra pergunta que você fez, né? Se ética é ou não uma questão, né, de aceitar ou não, aqui eu acho que a gente consegue sim engajar pessoas. Muitas vezes, muitos valores eles não são desenvolvidos porque talvez não façam parte do dia a dia daquela pessoa, né? E eu acho que esse é um dos papéis, inclusive, da empresa, né? Seja ela quem for, né? De desenvolver isso de forma bastante simples, começar a mostrar, né, o quanto que condutas éticas, condutas transparentes, elas trazem de valor para sua própria vida, né? Eu acho que todo mundo aqui, por exemplo, quando trabalha numa empresa que não tem uma conduta ética, ou quando vê um colega sendo assediado, ou quando vê alguém na rua, né, sendo maltratado, vai ter um sentimento ruim e que gostaria de mudar aquilo, né? Talvez O não saiba exemplo, como. né? O exemplo que a Exatamente. gente Então, tá eu falando acho também. que exatamente no nosso dia a dia ali, quando a gente tá falando aqui muito mais em corporativismo, né? Mas no dia a dia da empresa, às vezes a pessoa não sabe o como. E aí é onde entra o departamento de compliance, né? Para trazer esse tipo de conduta, trazer esse tipo de conhecimento, e não só para quem está na empresa ali no dia a dia, mas para alta gestão mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que é um valor que você vai desenvolvendo, né? Sim, e até você ir aprendendo e olhando o que é permitido e o que não é permitido dentro do seu ambiente, né? Então, você estava comentando da liderança, o quão o papel da liderança é importante nesse meio, porque às vezes um novo colaborador, ou às vezes até uma pessoa mais jovem que acabou de adentrar o mercado, ele vê uma coisa passando e ele fala, nossa, isso meu chefe não deixou passar, isso meu líder falou, não, aqui dentro é inadmissível. Então, quanto as pessoas guiarem pelo exemplo também é super importante no dia a dia. E não é à toa que a alta gestão é um dos pilares para qualquer implementação de programa de compliance, né? Bem ou mal, o líder, independente do cargo que ele tenha, se ele é um CEO, se ele é um CFO, se ele é um diretor, enfim, ele tem esse viés, né? De mostrar, né? É igual o exemplo que a gente tem com pai e mãe em casa, né? Você acaba sendo meio que um reflexo daquilo. E na empresa não é diferente, né? Se a alta gestão ela não consegue passar esses valores, essa segurança para os seus funcionários, dificilmente esses funcionários vão praticar isso no seu dia a dia, né? Então é extremamente importante a gente conseguir fazer isso. E por isso que eu entendo que é desenvolvível, entre aspas, né? Se é que existe essa palavra, mas é assim. Sim, também os líderes... O famoso liderar pelo exemplo, né? Exato. Então, o que a gente estava falando. Não, super importante. E por que, assim, se tivesse que já... Para os líderes, assim, um recado para a liderança especificamente. Por que é tão importante investir nisso? Por que é tão importante a gente não deixar passar ou só falar, não, tá escrito ali, cada um é responsável por ler? Por que é tão importante a gente realmente buscar aplicar no nosso dia a dia, e por que o líder tem que tirar um tempo do dia a dia dele também para rever isso e reforçar? É bastante importante essa sua pergunta, tá, Tamires? Porque, assim, hoje, o líder, como eu disse, ele tem papel essencial no desenvolvimento de compliance.
E diferentemente do que acontecia talvez há alguns 10 anos atrás, se eu pegar na linha do tempo, né, o compliance deixou de ser aquela área só que aponta riscos, né? Ele é uma área que ali que ele tem que ditar algumas condutas, né? E a liderança ela precisa estar aberta a ouvir isso. Né? Hoje, o compliance em qualquer empresa, né, não o programa, mas o compliance em qualquer empresa, ele dita regras, ele traz segurança, ele agrega valor ao negócio, né? Porque a maioria dos clientes hoje, pelo menos posso falar aqui no ambiente que a gente lida, hoje eles exigem, né, que a gente comprove, inclusive, né, com auditorias, com programas de compliance, com políticas, divulgação de canais de denúncia, como sendo algo requisitório, né, para que a gente entre numa concorrência, para que a gente faça parte do hall de fornecedores deles. Então, assim, hoje eu vejo que o recado para a liderança seria isso, realmente engajem, né, e realmente acreditem nesse valor, porque isso só tende a crescer. Né? E a partir do momento que você engaja, você vai ver que a tranquilidade de trabalhar em uma empresa ética vai render só frutos. Ao contrário que se você colocar isso só como um risco que você maneja, você em breve, fatalmente, vai ver que isso não tem muito futuro. Quais são alguns riscos, assim, que você consegue falar dentro da descrição? Sim, primeiro de tudo, risco à imagem, né? E aí eu tô falando não só de risco à imagem da empresa, mas as pessoas físicas que fazem parte, que são representantes legais, diretores, né? Como eu disse no início, a gente hoje, todo dia que abre qualquer mídia social, a gente fatalmente encontra um escândalo, né? Seja de questão de assédio, questão de discriminação, seja ela racial, de gênero. Então, assim, a partir do momento que você trabalha em uma empresa que não possui esses valores, toda essa população de alta gestão para baixo é atingida, né? E essa empresa, ela tende a perder valor, né? A gente tem visto muitas empresas que aí há 5, 6 anos atrás foram envolvidas em esquemas de corrupção, em investigações da Polícia Federal, que elas, basicamente, as que resistiram, estão se reinventando no mercado, né? E hoje possuem ótimos programas de compliance, né? A gente tem N exemplos nesse sentido. Por quê? Porque viram que a forma como era feita antigamente realmente não durou, né? E para se recolocar no mercado, precisa se reinventar. E não é só um reinventar aquele que a gente fala, aquele jargão que a gente fala, né, para inglês ver. É, de fato, né, parecer reinventado nesse sentido, ou seja, com programas de compliance realmente sólidos, pessoas e colaboradores engajados, né? Fornecedores sendo comumente auditados, né? Clientes sendo informados sobre isso e, de novo, a alta gestão levando isso de fato como se fosse tão importante quanto o próprio vender. A gente estava falando muito de marca também, de imagem que você estava comentando, e eu acho que esses exemplos aí que você está citando, que a gente tem inúmeros exemplos dentro do nosso mercado, seja, enfim, dentro do Brasil ou até no exterior, eu acho que um problema muito grande que a gente pode relacionar na nossa vida pessoal é a quebra de confiança. Sim. Que, para mim, dentro do BV, isso acaba... o BV acaba sendo um propulsor muito forte de tudo isso. Nosso grande objetivo é construir um mundo de confiança, ter essas relações pautadas aí numa base de confiança. E o quanto, às vezes, um escândalo ou não, dessa vez tá tudo bem, a gente vai deixar passar. O quanto, às vezes, uma coisa tão específica, um momento tão específico, uma decisão muito única, pode afetar uma relação de confiança de anos ou uma exposição de marca que vem sido construída há muitos anos. Exatamente. E, assim, quando eu olho para a história do BV, né, Tamires, a gente olha assim, no ano passado, o BV até na França, né, ele ganhou um prêmio de uma das empresas mais éticas do mundo. E eu falo na França, mas a verdade é que, né, a nossa matriz aqui, né, mas a hora que isso tem essa proporção, né? Então, poxa, uma das maiores empresas éticas do mundo, isso é um motivo, sim, de orgulho, né? Mas não só de orgulho, eu acho que é até de engajamento para a gente permanecer e continuar prezando por esse valor, por esse absoluto nosso, entendeu? Não, sem dúvida. Pra gente caminhar agora pro final também já, nosso papo tá muito gostoso, mas infelizmente a gente tem um tempo aí pra gente cumprir também. Eu queria que você desse um recado para todo mundo que está escutando a gente, por que ética, compliance e relações
de governança são tão importantes, independente do mercado que se atua, independente do serviço ou do produto que é entregue para os consumidores finais? Por que essas relações necessitam tanto, no final do dia, que tenha toda essa parte de ética, compliance e governança corporativa envolvida no final do dia? Uma mensagem só é complicado, mas eu vou tentar resumir tudo. Mas assim, Tamires, eu acho que uma mensagem pegando tudo isso que a gente tratou aqui, né? A ética ela é importante para manter o equilíbrio, né? Para manter a segurança nas relações interpessoais. Trazendo isso para o nosso mundo corporativo, seja em qual mercado for, né? É a segurança de que um engenheiro seu vai ali e vai ter todo o suporte se ele passar por uma situação vexatória, se ele passar por uma situação que alguém vai ali e ofereça uma propina para ele, né? Então, o compliance, o programa de compliance, o compliance officer, ele precisa estar preparado para munir todas essas pessoas de conhecimento. Então, é extremamente importante que todo mundo saiba que está enveredando, né? Tem muita gente nova, né? O compliance relativamente aqui no Brasil é um pouquinho novo, né? Nesse sentido, mas assim, que todo mundo que está enveredando nesse caminho saiba o valor que o departamento de compliance tem, o que a ética tem. Por isso que a gente aqui no BV, a gente fala que a ética está no DNA. E ela está no DNA porque ela precisa nascer ali no comecinho das nossas relações, né? Sem ética, a gente não traz um mundo de confiança, eu não presto um serviço de forma boa e fatalmente eu vou prejudicar a empresa e a mim mesmo, né? Enquanto responsável, né, profissional e etc. Bom, Gisele, muito obrigada. Acho que você trouxe um tema, assim, super difícil, de uma forma muito leve e muito palpável do dia a dia. Então, eu queria primeiro agradecer o seu tempo e por ter aceitado fazer parte aí do nosso primeiro episódio da segunda temporada do BVcast. Muito obrigada, Tamires. Obrigada quem está ouvindo, a gente também. Foi muito gratificante fazer parte. E é um orgulho para mim hoje ocupar esse cargo de Compliance Officer e poder disseminar e entender tanto, né, esses valores, entender todas as nossas áreas. E estou aqui à disposição de todos, para quem tiver dúvida, enfim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal de casa também que acompanhou a gente. Eu sou a Tamires Soares e hoje no nosso primeiro episódio da segunda temporada do BVcast, a gente falou sobre ética no nosso DNA e o como isso é super importante pra gente e o como a gente tem que seguir esses relacionamentos éticos. Se você quiser saber mais sobre o Bureau Veritas e quiser entender um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos e os nossos serviços, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais e também no nosso site. Muito obrigada!